Essa é a parte 2 da gravação do menu, né, da Lumix, que é um tour aqui que a gente vai passar e tal. E eu vou burlar algumas coisas aqui porque, olha, eu vou te falar, eu descobri porque ninguém nunca parou para gravar sobre esse menu, porque tem muita coisa. São coisas que são bem importantes até, mas tem coisa que eu nunca usei na minha vida. Mas eu vou passar aqui para vocês e a gente vai descobrir junto várias coisas, mas eu vou burlar um pouquinho e eu vou ir para as coisas que eu geralmente uso e pra gente dar uma pincelada no menu e ter um aproveitamento melhor, tá? Às vezes você quer já sair gravando com a tua Lumix aí, eu vou te ajudar nessa parte, porque eu vou te mostrar o caminho ali do que você precisa realmente para começar já a startar suas gravações. Bom, para fazer essa gravação hoje, a gente vai mudar um pouquinho aqui, eu tô no meu estúdio, aquele primeiro vídeo eu fiz na minha casa, né, porque eu queria postar logo para vocês, mas esse aqui eu vou gravar com o gravador da Blackmagic, que é um gravador bem legal, que é o Video Assist, tá, 5, que ele é o 12G SDI, então você consegue gravar e ele libera também nas suas câmeras, algumas delas, por exemplo, a S5 II X e a GH7, você tem, além da S1 II, S1 IIZ, S1 R2, você tem também a possibilidade de gravar em B-roll com esse Video Assist aqui, que é muito legal. Eu gosto bastante dos arquivos B-roll, beleza? Então vamos lá, vamos entrar no menu aqui, deixa eu botar para rodar aqui, deixa eu só mudar a configuração para ele rodar em 4K. E aí a gente vai já ver isso junto aqui, vai ser bem legal, tá? Tô com a minha modelo ali, que é a minha GH5, aquela antiga e velha GH5, ela que não foi ela que me introduziu, né, ao mundo da Lumix, porque antes eu usava a GH7, a GH4, desculpa. Mas agora a gente vai partir então para a gravação aqui no monitor. Pronto, gravando. Então, vamos lá, menu. A gente passou pelo menu de vídeo no último vídeo, que tá aí o card, beleza? Então você pode ir lá e verificar, tá? Como que funciona certinho a parte de vídeo. E depois disso a gente tem ali uma rodinha, que ela é uma engrenagem, né? Essa engrenagem você encontra diversas configurações que você consegue ali configurar a sua Lumix em si, tá? Então tem uns ícones, e desses ícones, um deles ali já é bem legal, que você consegue ver, porque ele é bem interativo, que é a parte de monitor, né? Que é tem uma câmera ali com o monitor em evidência. Então você já sabe que as alterações que vão acontecer dentro desse menu são alterações para o monitor, para o que você está vendo em si no monitor. Então você encontra histograma, waveform e assim por diante, mas a gente vai passar por tudo isso, beleza? Mas vamos começar pelo início, lá, pelo primeiro. Eu mudei para português para ficar um pouco mais fácil, porque tinha algumas coisas que eu não sabia o que era. Então eu falei, deixa eu ver em português aqui para eu ver o que é realmente, para eu não passar informação errada, tá? Tem algumas coisas que a gente... segredo aí. Mas enfim, vamos lá então. Temos aqui no menu, que é o menu de qualidade de imagem, tá? Esse menu. Quando você clica nele aqui, você vê o título dele como qualidade de imagem. E aí você clica, vai para o lado, né? Clica com o botãozinho para o lado para ele pular para o lado aqui, você tem a definição de estilo de foto, que é a mesma definição que a gente tem lá no início, onde você escolhe a definição, só que aqui ele está mostrando para você se você quer exibir ou ocultar no caso, né? Então clique aqui, quais são, né? Estão todos ativados, eu posso desativar também. Isso é muito legal, tá? Às vezes você não quer ter todo aquele perfil de cores na sua câmera na hora de escolher, você quer escolher entre só log, standard e L Leica cromático lá. Você consegue desabilitar os outros para que eles não apareçam no seu perfil de cor. Isso facilita bastante na hora de você escolher ali rapidamente, beleza? Então a gente tem aqui todos ativados e ok. Você tem o seu, né, o seu menu que você consegue configurar, que é o My Photo Stylist, que eu não sei por que não alterou aqui, já que está em português, né? Mas enfim. Aí a gente tem as minhas definições, a gente consegue então adicionar efeitos de sensibilidade, balanço de branco e assim por diante. A gente consegue carregar também pré-definições prontas, isso é muito legal. A gente consegue repor, né, alguns estilos de foto, então vamos supor que você excluiu sem querer ali algum estilo de foto, você consegue repor esses estilos de pré-definição de foto, tá? Voltando aqui, a gente tem a biblioteca de LUTs, que é muito legal. Quando você baixa um LUT no aplicativo ali no Lumix Lab, ou você pega um LUT e coloca pelo cartão de memória na sua Lumix e introduz esse LUT, você consegue ter ele aqui na biblioteca de LUTs. Então quando eu entro, eu tenho todos os LUTs já baixados,
tá? E aí, todos esses LUTs aqui eu consigo introduzir, são quantos? 39 LUTs que eu consigo aplicar na minha câmera. No caso da Lumix GH7, a S9 eu também sei que é 39, e eu acredito que a S52X, S52 também sejam 39, e as irmãs também mais novas aí, que é a S1, a família da S1 também, você consegue introduzir até 39 LUTs, tá? Isso é muito legal, muito bacana, eu gosto bastante porque você tem uma variedade de LUTs. Aqui a gente consegue incrementar o ISO, tá? O que seria esse incrementar o ISO? Vamos supor que você vai... Eu vou mostrar para vocês antes e depois de habilitar isso. Então a gente está aqui com o ISO em 1/3, né? Então ele está quebrado o ISO. Quando eu clico aqui para alterar o meu ISO, eu tenho o ISO quebrado entre os ISOs bases, tá? Então, em vez dele pular para o 200 para o 400, ele vai subindo gradativamente. Então ele vai subindo aqui a 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500 e assim sucessivamente, tá? Mas nesse caso a gente quer voltar então ali ele para 1, né? Para ele pular de 1 em 1 stop no caso. Então quando a gente clica aqui, volta para o ISO, ele já pula de 800 para 1600. Geralmente as câmeras já vêm pré-setadas nesse formato, então você já pula de 800 para 1600. Diferente aqui quando a gente coloca para ele ir quebrado, tá? Isso interfere em alguma coisa? Não interfere, mas se você quiser trabalhar só com números redondos de ISO, você deixa lá, no caso, no ISO 1 barra... Não, apenas 1, né? Um stop ali. Então, ISO alargado também, quando a gente desabilita o ISO alargado, que é, no caso, a gente habilita a possibilidade dele chegar a um nível mais alto, tá? No ISO. Quando a gente faz isso, a gente automaticamente... Eu deixei off aqui, vamos ver como é que tá o ISO. A gente sobe até 12.800. Ok, beleza. O ajustar desvio de exposição ele serve para quando você está medindo a exposição nos modos, por exemplo, de S, A, P e assim por diante. Então, como eu geralmente uso no manual, para mim não me serve. Aqui a gente também tem um menu de prioridade de rosto, que você pode deixar ligado ou desligado, que ele vai fazer a medição sempre focando no rosto de uma pessoa em si. Então ele pega ali, por exemplo, quando eu deixo o ponto central da minha exposição, ele vai medir de acordo com o rosto da pessoa que estiver na cena. Isso é bem legal, porque daí você consegue medir pelo rosto em si. Esse definir... Aí a gente tem o botão de definir o bloqueio de EBA, que é o equilíbrio de balanço de branco, né? Então você consegue definir aqui se você quer que ele bloqueie nos brancos em si, durante o disparo contínuo, no caso, né? Então, por exemplo, às vezes a fotografia ela sai com um balanço de branco diferente, tá? Então você consegue definir isso. Eu geralmente gosto de definir o meu balanço de branco já pré-setado, tá? Então eu não uso os balanços de branco automático. Isso serve para os balanços de branco, tá? A gente consegue também definir o espaço de cor, no caso sRGB ou Adobe RGB, que são os mais conhecidos no mercado. Eu geralmente deixo no sRGB e já vem de fábrica sRGB, tá? Esse outro menu é para você reiniciar o modo de composição ali, de exposição. Então, toda vez que você desligar a sua câmera ou mudar o modo de exposição, ele reinicia a exposição inicial, tá? Aqui a gente tem a exposição em automático, né, no P, A, S, M, que daí ele já vai medindo automaticamente a sua exposição conforme você aponta para um lado e para o outro. Agora, dentro dessa aba da engrenagem, a gente tem o AF, que são para modos de foco, né, ali automático e tudo mais, que eu vou deixar para fazer um vídeo só dele, porque ele tem muita coisa, só ele tem 3 abas, então a gente vai pular ele agora, a gente vai falar de outras coisas que são um pouco relativamente mais tranquilas de serem faladas aqui, e aí a gente vai ter um vídeo só focado nesse AF, beleza? Então vamos para o próximo, que é o ícone de dial ali, né? Tem o ícone de dial, que já meio que deixa pré-definido o que é, né, esse menu, que ele quer dizer sobre os botões físicos da câmera, o que eu consigo definir com os botões físicos da câmera em si. Então é mais pela operação da câmera num todo. Consigo definir aqui o meu Quick Menu, então como ele vai ficar, se ele vai ficar no modo 2 ou no modo 1, eu geralmente deixo no modo 2. Vou habilitar aqui para vocês verem o que é o Quick Menu. Quick Menu é isso aqui, tá? Então eu tenho o estilo de foto, Move, balanço de branco, tal, de uma forma mais rápida. E aí quando eu altero entre um e outro, né, eu tenho aqui no caso o 1,
que eu consigo ver a pré-definição ali já mais ou menos do que vai ficar a minha fotografia e tal. Isso é bem legal também, mas você tem os mesmos parâmetros, só que distribuídos de forma diferente. E aí você escolhe o que mais te agrada, tá? Eu, no caso, gosto do 2. E aí você consegue alterar se você quer que quando você mexe ali no dial, no caso frontal, se você quer alterar o valor, né, no caso, vou clicar aqui no Quick Menu de novo para vocês verem, quando eu altero o dial, ou eu altero o valor daquilo que eu estou selecionado, né, então vamos supor que eu coloque aqui no modo de vídeo. Se eu alterar para um lado o meu dial e para o outro, eu vou ter alteração entre ProRes e Move. Agora, se eu mudar lá naquela definição e eu, em vez de colocar valor, eu colocar item, quer dizer que quando eu clicar no meu menu e eu alterar o meu dial, ele vai alterar entre os itens e não entre o valor, tá? Entre o valor de cada item em si. Deu para entender mais ou menos? Então, ó, tô alterando aqui, ele tá passando de Move para qualidade de gravação, depois para o estilo de foto. Se eu coloco lá em valor, no caso, mudei para valor, cliquei no menu, vamos lá, menu, no Quick Menu, cliquei no Quick Menu, se eu alterar para um lado e para o outro, o meu dial ele está alterando entre Standard e Vívido, e não entre os itens acima, né? Então, isso é bem legal de você entender e saber, beleza? Mas o menu ele é bem intuitivo, quando você clica ali para ter o display, a informação no display, ele vai te passar todas essas informações de maneira fácil, tá? Só clicar aqui no botão de display e ele já te mostra. Continuando aqui, a gente tem as definições, por exemplo, da tela tátil, né? Se eu estou ligado aqui no ON, então eu posso clicar tranquilamente e ela ainda está funcionando a tela tátil. Agora, se eu mudar aqui e colocar OFF, pronto, agora não funciona mais o touch. Já aconteceu de eu emprestar a câmera para um freela, por exemplo, ele desabilitar isso sem saber, voltar para mim e falar assim, cara, o monitor deu pau. E eu ficar desesperado porque o monitor dessas câmeras é caro para você arrumar e tal. Eu falei, putz, meu, e agora e tal? Daí eu entrei no menu e fui ver e estava desabilitado o ecrã, tá? Mas você pode desabilitar, por exemplo, se você for fazer alguma gravação que você tem que encostar o touch, né, o LCD aqui perto de você e tal, ou você corre o risco de clicar sem querer, é importante que você desabilite, tá? Então tem essa opção e é bem legal, né, gente? No próximo menu a gente tem a definição de alavanca de bloqueio, que a gente consegue bloquear, no caso, botões físicos, né? Então você bloqueia para que eles não funcionem, aí você pode habilitar ou desabilitar. Na definição de botão FN, a gente consegue configurar todos os botões da câmera que você quiser aqui, seja de gravação, de disparo, entre outros. Então se a gente clicar aqui, a gente consegue entender e identificar para o que está cada botão. Por exemplo, eu altero o meu botão de Live View para que ele coloque o Frame Marker. Então, vou mostrar para vocês aqui. Ele está alterado, né? Então, quando eu clico, eu tenho o Frame Marker na tela, e quando eu clico, ele sai. Então, na verdade, é o contrário, né? Quando eu clico, ele aparece, e quando eu clico de novo, ele sai. Essa função era de Live View. Eu não uso o Live View, né? O Viewfinder aqui da minha Giga7. Então, não faz sentido nenhum eu ter um botão que ele não tem uma outra função. Nesse caso, eu fiz isso. Beleza? Aí, dentro dessas configurações, a gente consegue configurar tudo que você quiser aqui em modo gravação, tá? Então, o botão de REC você consegue colocar ele para outra função. Então, eu vou apertar aqui, por exemplo, no botão de exposição, como eu geralmente só uso a exposição no manual, não tem sentido nenhum de ter esse botão de exposição aqui, porque eu não vou usar ele. Então, eu coloco para ele alterar entre padrão e definição de cor, né? Então, quando eu clico no botão, ele vai para o Standard. Vou clicar aqui para vocês verem, e vou mudar rapidamente no caso, para log. Pronto, coloquei em log aqui. Beleza. Eu coloquei em log, então minha câmera agora ela tá em log, tá gravando em log. Se eu quisesse mudar rapidamente para o Standard para fazer fotografia, no caso, eu clico no botão de exposição, que ele já está alterado pré-definitivamente, né, nas minhas pré-definições ali, como um botão de troca de perfil de cor. Você consegue fazer isso com qualquer outro botão. Nas Lumix, geralmente, tirando a S9, você encontra botão pra caramba de customização. Então você consegue customizar o botão para tudo. E isso é muito legal. Então você pode brincar ali com cada botão da sua câmera tranquilamente, definindo aquilo que mais te agrada. Você pode colocar zebra, pode colocar o que for, tá?
Isso é bem legal. Então você consegue tanto na parte de gravação quanto na parte de reprodução, tá? Você altera aqui cada função, que isso é quando você entra no menu. O que esse botão ele vai fazer em si quando você entra no menu? Então é um botão de reprodução, quando você está reproduzindo uma imagem, ao invés de estar vendo uma imagem captada, beleza? Aqui a gente tem a alteração dos botões de balanço de branco e tudo mais. Geralmente eu deixo para ficar balanço de branco, ISO e exposição normal. Então você pode alterar também entre eles. Nesse menu aqui a gente encontra mais uma definição de exibição de composição de exposição, né? Que eu geralmente não uso, como eu falei para vocês, eu uso minha exposição sempre no manual. Então, geralmente quem é fotógrafo, geralmente fotografa muito com diversas formas de exibição de composição. No meu caso, não. Então eu não uso. Aqui a gente consegue definir também o para que vai servir cada dial da minha câmera, né? Então se eu clicar aqui eu consigo atribuir, né, como que ele vai funcionar tranquilamente aqui. Eu geralmente também não uso. Eu geralmente deixo ele no modo que ele vem mesmo, porque eu já consigo alterar aqui no caso o meu diafragma e o meu obturador. Eu prefiro dessa forma, então eu não altero. A gente tem também a possibilidade de definir a função do joystick. Geralmente ele vem definido para você alterar o campo de foco. Então, quando eu mexo para um lado ou para o outro, eu estou alterando o campo de foco da minha câmera em si. Ela está aqui no modo manual, então eu consigo alterar esse campo de foco. Se eu clicar e mudar para o FN, por exemplo, quando eu mexer nele, aqui eu não coloquei nenhuma função, não atribuí nenhuma função nele como FN. Então por isso que ele não vai fazer nada aqui. Mas se eu coloco, por exemplo, para o menu, quando eu clico no joystick, ele vai para o menu. Aí, ele vai para o menu. Cliquei nele, foi para o menu. Para mim não faz sentido nenhum, né? Se a gente já tem um botão de menu em si, eu prefiro deixar ele como um botão para alteração de campo de foco. Você também pode desabilitá-lo, tá? A gente tem a tecla remoto, né, de vídeo ali, que a gente geralmente coloca pelo remote, você consegue dar REC ou não, ou alterar em relação a isso também. Então vamos supor que você está com um controle de remote, que você coloca aqui, no caso da GH7 é do lado direito, geralmente nas câmeras são do lado direito mesmo. Você coloca no caso, um joystick ou algo, ou um botãozinho, né, de disparo no remote. Você consegue configurar para o que ele vai servir em si. Eu geralmente deixo para disparo mesmo ou para gravação. Então bora parar por aqui porque, meu, tem muita coisa realmente, né, vocês viram aí, e isso só a gente passando, a gente ainda pulou um menu que vai ser um vídeo só dele depois, porque tem muita coisa, mas a gente ainda tem outras funções e muita coisa pra gente explorar, mas cara, vale a pena você assistir esse vídeo, por quê? Porque primeiro que é informação pra você vai saber mais ou menos ali para onde recorrer, né, em questões que você precisa ali de alteração e tudo mais. É interessante a gente ter tudo isso disponível numa câmera, porque não são todas as câmeras que você consegue ter uma liberdade criativa de criar o seu próprio fluxo de trabalho na câmera. E eu tô falando de fluxo operacional. Eu altero todos os botões da minha câmera do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto e do jeito que facilita a minha vida no dia a dia de gravação, tá? Então ela vem de um jeito, mas você pode alterar do seu jeito, você pode estilizar da sua forma e ainda você consegue salvar todas essas predefinições para você usar em outras câmeras que você tiver futuramente, beleza? Então é bem legal, vale super a pena. Espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal e, cara, fala aqui nos comentários se esse vídeo ajudou você de alguma forma, beleza? E não esquece, tá? Tem uma playlist reservada só pro menu da Lumix e eu tenho certeza que vai te ajudar aí na tua caminhada. Então, até o próximo vídeo.